Tem gente que entra na nossa vida e, em vez de trazer paz, parece que carrega uma nuvem carregada no bolso. Basta essa pessoa chegar e o ar muda. Você se sente sugado, pesado, como se tivesse que andar com chumbo nos sapatos. E o mais curioso é que muitas vezes essa pessoa nem levanta a voz nem faz escândalo. Às vezes ela só observa, fala baixo, sorri de canto, mas tem um jeito de desmontar você por dentro, peça por peça. É como se ela soubesse exatamente onde encostar para te desestabilizar, e faz isso sorrindo. Essa é a face mais perigosa do mal, a que chega em silêncio, mas deixa rastros de ruína por onde passa. Não estamos falando de monstros de filmes ou vilões de novela. Estamos falando de gente comum. Gente que cruza com você no corredor do trabalho, que senta à sua mesa, que te cumprimenta com um bom dia que soa estranho, como um sussurro falso. E o pior é que, muitas vezes, só percebemos o estrago depois que a alma já está cheia de rachaduras. Por isso, desenvolver essa percepção é uma necessidade, não um luxo. Não dá para andar pela vida de olhos fechados, confiando em todo o sorriso que aparece. O mal, quando é esperto, se disfarça de conselheiro, de aliado, até de amigo. Tem um ditado antigo que diz: o diabo mora nos detalhes. E mora mesmo, porque uma pessoa verdadeiramente maldosa não mostra os dentes de cara. Ela começa devagar, ganhando sua confiança, colando palavras bonitas no ouvido. Te elogia quando tem plateia, mas questiona suas escolhas na surdina. Finge preocupação, mas quer te manter vulnerável. É como se cada gesto dela fosse ensaiado, com roteiro escondido e intenção camuflada. E a gente cai. Porque o ser humano quer acreditar no melhor, quer confiar, quer se sentir querido. Marco Aurélio dizia que ninguém pode te ferir sem a tua permissão. Pode parecer duro, mas é libertador. O estoicismo nos chama para a responsabilidade pessoal, para olhar para dentro e entender que a gente não pode controlar o que os outros fazem, mas pode, e deve, controlar o quanto permitimos que eles nos afetem. A partir desse entendimento, surge uma força serena que não grita, mas se impõe. Não como muralha de pedra, mas como rio que aprende a desviar das pedras. Pessoas manipuladoras são artistas do engano. Sabem moldar os fatos, maquiar verdades, plantar dúvidas. Tive um colega que parecia meu aliado. Me elogiava em público, sorria, me fazia sentir parte do time. Mas nos bastidores costurava outra história. Pegava pequenos erros meus e transformava em tragédias, sempre jogando a culpa de forma sutil. Era como se ele quisesse me salvar, do próprio veneno que espalhava. Um teatro onde ele era o herói, e eu o eterno aprendiz que precisava da orientação dele para não fracassar. E foi só quando me dei conta disso que o jogo virou. Percebi que não era ajuda, era controle, que os conselhos não eram por cuidado, mas por estratégia. A manipulação, nesse caso, era feita de elogios e pequenas críticas travestidas de sugestão. Quando me afastei, ele tentou me puxar de volta com frases do tipo: "Você vai ver como vai se arrepender." Mas não me arrependi, pelo contrário. Senti um alívio que não tem preço. E é aí que entra o ensinamento de Epicteto. Ninguém é livre se não for dono de si mesmo. Se alguém na sua vida insiste em te manter dependente, pode ter certeza. Essa pessoa não te quer forte, te quer preso. Tem uma coisa que aprendi observando gente assim. Eles não constroem com você, só consomem. Eles se alimentam da sua dúvida, do seu esforço, da sua vontade de agradar. E quanto mais você tenta se adaptar, mais eles moldam você ao que lhes convém. No começo, tudo parece colaboração, parceria. Mas, aos poucos, aquilo que era troca vira dependência. Você começa a medir suas decisões pelos olhos da outra pessoa, esperando aprovação, com medo de errar. É um encolhimento interno que vai te deixando menor a cada dia, como se sua autonomia estivesse sendo engolida aos poucos. A máscara do charme é outra ferramenta clássica dessas pessoas. Aquele sorriso aberto, a simpatia exagerada, o jeito doce de falar, tudo cuidadosamente ensaiado. É um encanto que confunde, faz a gente baixar a guarda, confiar, até se apegar. E não tem nada de errado em ser encantado por alguém carismático. O problema é quando o encanto serve para disfarçar intenções. Já vi gente se envolver com alguém assim, e quando deu por si, estava completamente envolvida num relacionamento tóxico, preso num ciclo de elogios, críticas e promessas vazias.
Marco Aurélio dizia que o que colore o amor são os pensamentos que o alimentam. Se alguém mostra afeto apenas quando tem algo a ganhar, isso não é amor, é transação. E quem vive de transação nunca entrega de verdade, só negocia sentimentos. Já tive um conhecido assim, que tratava todo mundo como especial, um verdadeiro mestre da bajulação, mas era só perder o interesse ou perceber que não tinha mais vantagem que ele desaparecia. E o pior, depois ainda falava mal da mesma pessoa que dizia admirar. Aos poucos, comecei a entender que encanto demais pode ser sinal de alarme. É como perfume muito forte. Na hora parece bom, mas com o tempo sufoca. Quando algo parece perfeito demais, bonito demais, é prudente dar um passo atrás e observar. O estoicismo nos lembra que a verdadeira bondade não precisa de palco. Ela age no silêncio, no gesto simples, na constância. A virtude não precisa ser anunciada, ela se manifesta naturalmente. E o mesmo vale para as intenções. A verdade, como a luz do sol, não precisa de abajur. Mentiras frequentes também são um indicativo claro. Gente assim não mente por acidente, mente por estratégia. Mentir vira hábito, quase instinto. Não é só sobre esconder algo, é sobre manipular o que você pensa, o que você sente, o que você acredita. Uma vez trabalhei com alguém que dizia ter feito um projeto inteiro sozinha. Quando fui conferir, os e-mails mostravam que metade do trabalho era meu. Ao confrontá-la, ela distorceu tudo. Disse que eu estava exagerando, que eu devia estar cansado, estressado. E aí vem o truque. Quando você começa a duvidar de si mesmo, já está sendo controlado. Isso tem nome, gaslighting, mas pode chamar também de jogo mental, de apagamento emocional. A pessoa te faz questionar a sua memória, a sua percepção, até a sua sanidade. E quando isso acontece, sua confiança vai embora como água escorrendo por um ralo. Por isso, como ensinavam os estoicos, é preciso observar os fatos com clareza. Se as palavras não batem com as ações, desconfie. Se há contradições, investigue. Se a verdade estiver sempre escapando, talvez você esteja diante de alguém que não sabe, ou não quer, viver na verdade. E viver cercado de mentiras é como construir uma casa sobre areia movediça. A qualquer momento, tudo desaba. Tem um tipo de dor que é difícil de explicar. É aquela que surge quando você está desabafando algo importante e a pessoa simplesmente ignora. Não é só a ausência de palavras, é a ausência de presença. Você fala, abre o coração, se expõe. E do outro lado vem um, mas o meu dia foi pior. Ou isso aí nem é tão grave assim. Essa falta de empatia dói porque mostra que o outro não te vê, não te ouve, não se importa de verdade. E quando isso se repete, o vazio cresce, como uma sala grande onde o eco das suas emoções bate na parede e volta sem resposta. Empatia não é luxo, é base. É o cimento que sustenta qualquer relacionamento verdadeiro. Quando ela não existe, tudo vira cálculo. A relação se torna fria, unilateral. Você se doa, o outro coleta, e a conta nunca fecha. Pior ainda quando a pessoa finge se importar só para manter a pose. Ela escuta, faz cara de preocupação, mas lá no fundo não sente nada. E isso com o tempo a gente percebe, porque o olhar não engana, o corpo fala. A empatia verdadeira tem calor, tem gesto, tem presença. A falsa só tem roteiro. Sêneca dizia que o ser humano nasceu para viver em sociedade, para se conectar. A frieza de quem só olha para si mesmo é um sinal claro de que algo está errado. E olha, já presenciei cenas assim, onde a pessoa fazia questão de diminuir o sentimento dos outros, como se sentir fosse fraqueza, como se chorar fosse vergonha. Mas não é. A emoção é humana, é ponte, não muro. E quando alguém ri da sua dor ou ignora sua alegria, essa pessoa não está perto, está distante, mesmo que esteja do seu lado. Numa dessas situações, lembro de um cara que sempre cortava os outros para falar de si. Você contava algo doloroso e ele dizia, mas isso não é nada, olha o que aconteceu comigo. Como se houvesse uma competição de sofrimento. No começo, achei que era só falta de tato. Depois, vi que era padrão. Ele não queria te ouvir, queria se exibir. E o mais irônico é que se dizia um bom amigo. A filosofia estoica ensina, não discuta sobre como ser uma boa pessoa, apenas seja uma. E ele fazia justamente o contrário. Falava muito e sentia pouco.
Tem gente que parece ter fome de controle, mas não é aquele controle bobo de querer escolher o restaurante. É controle da sua vida mesmo, dos seus passos, dos seus sonhos, das suas decisões. Te envolve com frases como "só quero te ajudar", "pode confiar em mim", mas vai moldando sua cabeça para você duvidar da sua própria capacidade. E aí, sem perceber, você entrega o volante da sua vida para alguém que nem sempre quer o seu bem. Parece conselho, mas é dominação disfarçada de cuidado. Marco Aurélio dizia que nossa mente deve estar sob nosso próprio controle, não das circunstâncias externas. E aí entra um ponto-chave. Se alguém tenta tomar as rédeas do seu pensamento, essa pessoa está tentando roubar sua liberdade. Lembro de uma situação em que quase deixei de aceitar uma oportunidade incrível porque alguém me disse que eu ainda não estava pronto. Essa frase ficou martelando na minha cabeça, mas depois percebi: quem quer te ver crescer, te encoraja, não te limita. Gente que ama, impulsiona. Gente que controla, enfraquece. Tem um tipo de manipulação que não grita, mas sussurra, que não empurra, mas conduz com toques sutis. E o pior, vem disfarçada de bondade. A pessoa diz que está te protegendo, que está apenas sendo sincera, que quer o seu bem. Mas por trás dessas palavras existe um projeto: fazer você depender dela, duvidar de si mesmo, entregar o comando da sua vida nas mãos de alguém que se alimenta da sua insegurança. E quando você começa a se afastar, ela apela. Usa culpa, usa lembranças, usa até elogios do passado como armadilhas sentimentais para te puxar de volta. Epicteto dizia que a liberdade é o único objetivo digno. E para conquistá-la, a gente precisa entender que ninguém pode viver por nós. Não dá para entregar nossas escolhas para mãos alheias e esperar paz em troca. A verdadeira paz nasce do comando interno, do saber dizer não, do respeitar seus próprios limites. Quem quer te ver crescer não te prende, não te diminui, não tenta controlar seus horários, suas amizades, seus planos. Pelo contrário, te empurra para frente, mesmo sabendo que em algum momento você pode ir mais longe do que ela. Outro sinal comum de uma pessoa maldosa é o vício em culpar os outros. Ela nunca erra, sempre tem uma explicação perfeita para tudo. Quando algo dá errado, o dedo aponta para fora, nunca para dentro. E mais do que isso, ela tem o dom de inverter tudo. Te faz sentir culpado até pelo que não fez. E tudo com um tom de voz calmo, quase doce, como se estivesse apenas te dando um toque. Mas por trás desse tom está o veneno que corrói sua autoestima. E você, sem perceber, vai carregando pesos que não são seus. Sêneca dizia que a verdade não precisa de justificativas. Ela se sustenta sozinha. Já a mentira, essa precisa de enfeite. Precisa de detalhes, de rodeios, de versões criativas. E quanto mais a pessoa fala, mais se enrola. Se você convive com alguém que está sempre justificando tudo, criando desculpas elaboradas e desviando do foco, desconfie, porque quem erra e reconhece, corrige. Quem erra e culpa o mundo está só fugindo de si mesmo. E uma pessoa que foge de si mesma nunca vai conseguir caminhar com você com verdade. Já passei por isso. Trabalhei com alguém que, quando errava, fazia parecer que o problema era minha falta de organização. No começo, achei que era só feedback. Depois percebi o padrão. Sempre que algo saía errado, ela distorcia os fatos, manipulava as versões, jogava sorrisos enquanto plantava dúvidas. E eu, querendo manter o ambiente de paz, aceitava. Até que um dia parei e me perguntei: por que estou me sentindo tão pequeno perto de alguém que deveria estar colaborando comigo? E a resposta veio clara: eu estava sendo enredado num jogo de culpa. O estoicismo ensina que devemos nos manter firmes nos fatos, não nas emoções passageiras. E isso exige coragem. Coragem para não se deixar levar por chantagens emocionais. Coragem para dizer não, quando o mais fácil seria ceder. Coragem para se afastar, mesmo com medo da solidão. Porque às vezes, estar só é menos doloroso do que viver rodeado por quem te corrói em silêncio. E quando você assume essa postura, algo muda dentro de você. A voz interna que antes estava sufocada começa a falar mais alto. E essa voz é sua bússola. Ouça ela. Há pessoas que parecem tirar prazer do sofrimento alheio. E não falo de forma exagerada, não. É no detalhe, no sorriso escondido quando algo dá errado para você, no comentário sarcástico quando você falha, no brilho estranho no olhar quando você se sente por baixo.
É uma alegria silenciosa, mas cruel. E se você reparar bem, vai perceber. Elas não te ajudam a levantar, mas também não te deixam cair sozinha. Elas te empurram disfarçadamente para depois dizer que foi o vento. E ainda fingem surpresa quando você se machuca. Lembro de uma colega de trabalho que se alimentava dos tropeços dos outros. Era como se cada queda alheia fosse um trampolim para a autoestima dela. Um dia, um dos nossos parceiros foi criticado numa reunião. Ela não só não defendeu, como soltou uma risadinha discreta. Na hora ninguém falou nada, mas aquilo doeu. Parecia pequena, mas era uma dessas risadas que cortam por dentro. E o pior, no dia seguinte ela contou o caso para todo mundo com entusiasmo, como se tivesse sido um espetáculo. Era ali que ela se sentia grande, na dor dos outros. Marco Aurélio dizia que a adversidade ensina, mas para essas pessoas a dor dos outros não é lição, é combustível. Elas não crescem com esforço, crescem diminuindo os outros. Não sobem por mérito, mas pisando. E muitas vezes fazem isso sorrindo, com aparência gentil, com aquela capa de "sou apenas sincera". Mas a sinceridade verdadeira eleva, não rebaixa. A sinceridade de quem quer te ver melhor vem com empatia, com toque leve, com mão estendida, não com risada maldosa ou crítica disfarçada de conselho. Esse tipo de comportamento nasce da insegurança. É como se a pessoa carregasse um buraco dentro de si e precisasse cavar buracos nos outros para não se sentir sozinha. Mas aí entra o estoicismo de novo, firme como rocha. Você não é responsável pelo buraco que o outro carrega. Você é responsável pela sua integridade, pela sua luz, e não tem obrigação de apagar seu brilho para deixar o outro confortável. Pelo contrário, como dizia Epicteto, associe-se a quem te faz melhor, e quem se alegra com sua queda definitivamente não te faz melhor. Outro sinal clássico de uma pessoa maldosa é o uso do isolamento como tática. Ela começa devagar, fazendo pequenas críticas às pessoas ao seu redor. Sua amiga é meio egoísta, né? Sua família não te entende como eu entendo. E você, querendo agradar, começa a duvidar dos outros. Vai se afastando, cortando laços, achando que está se protegendo, mas na verdade está ficando cada vez mais vulnerável. Porque quanto mais isolado você está, mais dependente dessa pessoa você se torna. E ela sabe disso. É estratégia, não acaso. Passei por isso com uma pessoa que se dizia muito próxima. Ela plantava dúvidas com jeitinho, sempre com cara de quem se importava. Mas tudo era sobre afastar. Fulano é invejoso. Ciclana fala mal de você. No começo, achei que era só proteção. Depois vi que era controle. A filosofia estoica ensina que o ser humano é feito para viver em comunidade. Somos seres de vínculo. A força verdadeira vem da união, da conexão com quem nos quer bem. Quem tenta cortar esses laços não quer te proteger, quer te dominar. Quando alguém começa a te isolar do mundo, sutilmente, é sinal de alerta. Não precisa vir com proibição direta. Basta plantar desconfianças. Um comentário aqui, uma dúvida ali. Tudo começa com um "não sei se aquela pessoa gosta mesmo de você", ou "cuidado com fulano, ele é meio falso". Aos poucos, você vai se distanciando de quem te fazia bem, achando que está sendo prudente, quando na verdade está sendo puxado para uma teia de controle. E quando percebe, está só, cercado só por quem te quer dependente. Essa solidão calculada é uma das armas mais silenciosas e perigosas. A filosofia estoica lembra que a sabedoria está em observar, não em reagir no impulso. Se alguém te afasta de tudo e todos, reflita. Não é carinho, é controle. Já ouvi de alguém que dizia se importar comigo frases como "só eu te entendo de verdade". E no começo soa até bonito, né? Quase um gesto de amor exclusivo. Mas quando você entende a intenção, percebe que era prisão disfarçada de afeto. Porque quem ama de verdade quer ver você bem com todo mundo. Quer ver você forte, rodeado de apoio, não isolado. Marco Aurélio dizia que somos parte de um todo. Ninguém floresce no deserto. O isolamento imposto seca a alma, tira a leveza do dia a dia, esgota a gente. Quando você começa a se sentir só mesmo com alguém do lado, aí está o sinal. Essa presença está drenando, não somando. E não é exagero, não. Tem gente que transforma afeto em algema. E quando você tenta sair, vem culpa, vem chantagem, vem drama. Por isso esteja atento às suas sensações. Se você se sente cada vez mais pequeno perto de alguém,
talvez seja a hora de se afastar. Agora, presta atenção num outro comportamento traiçoeiro, a inveja disfarçada de conselho. Sabe aquele elogio que vem com espinho? Tipo, você arrasou, mas se esforçasse mais teria ficado perfeito. Ou, ficou bom, mas vi alguém fazendo melhor. Isso vai minando a confiança. Vai plantando a ideia de que você nunca é bom o suficiente. E o pior, vindo de alguém que se diz seu aliado. A voz é suave, mas a intenção é ácida. E esse tipo de pessoa se alimenta da sua dúvida, da sua insegurança, do seu freio. Sêneca falava que a inveja é a úlcera da alma. E não é à toa. A pessoa invejosa sofre em silêncio cada vez que te vê feliz. Ela não suporta o seu brilho, então tenta cobrir com nuvem. Já vivi isso com uma amiga que sempre tinha um comentário para reduzir o que eu conquistava. No começo, eu achava que era só crítica construtiva. Depois vi que ela só aparecia para apontar falhas. Nunca para comemorar, nunca para apoiar. Era como se o meu sucesso lembrasse ela do que ela não tinha coragem de buscar. E o mais traiçoeiro, essa inveja vem vestida de boa intenção, vem com cara de cuidado. Mas se você prestar atenção, vai sentir, vai ver no olhar, vai perceber no tom. A filosofia estoica ensina que nossa intuição é valiosa. Se algo te incomoda numa fala, não ignore. Investigue. Quem te admira de verdade te eleva, não te compara. Te encoraja, não te diminui. E não tenta sabotar seus passos para se sentir maior. Essa é a diferença entre a crítica que constrói e a que quer te ver ruir. Tem gente que não consegue ver você feliz sem tentar colocar uma sombra em cima. Ela até parece torcer por você, mas no fundo está só esperando um tropeço para dizer, eu avisei. É a típica inveja travestida de preocupação. E o problema é que às vezes a gente dá ouvidos porque essa pessoa está perto, tem acesso, conhece nossos pontos fracos. Ela fala com doçura, mas carrega espinhos nas entrelinhas. Vai minando sua autoconfiança devagar, como quem pinga veneno aos poucos num copo d'água. No começo quase imperceptível, mas com o tempo, aquilo intoxica tudo. Uma frase clássica é, você foi bem, mas cuidado para não se empolgar demais. Parece sensato, né? Mas quando vem de alguém que nunca celebra nada com você é suspeito. A diferença entre um amigo que alerta com carinho e uma pessoa que te sabota com sutileza está na intenção por trás. O verdadeiro amigo vibra com sua vitória e depois te ajuda a manter os pés no chão. Já o invejoso sorri por fora e torce para que você tropece logo, só para provar um ponto que ele inventou. Epicteto ensinava que devemos filtrar o que escutamos, da mesma forma que filtramos a água que bebemos. Nem toda fala merece lugar dentro da sua mente. O estoicismo não pede que você seja frio ou indiferente, mas que seja firme e lúcido. Não se trata de desconfiar de todos, mas de estar atento ao que diminui sua luz. Se alguém sempre te lembra dos seus defeitos, mas nunca valoriza suas conquistas, talvez não seja amizade, mas competição disfarçada. Outro sinal claro de toxicidade é o coração que nunca se arrepende. Pessoas maldosas não pedem desculpa, justificam tudo. Quando erram, jogam a culpa nas circunstâncias, no momento, na outra pessoa. E pior, ainda conseguem se colocar como vítimas. Eu só agi assim porque você me provocou. Você entendeu tudo errado. Eu sou intenso, não consigo controlar. Repare bem nessas frases. São capas, escudos, formas de fugir da autorresponsabilidade. É como se a pessoa usasse o mundo inteiro como desculpa para não encarar os próprios erros. Já conheci alguém assim. Cada vez que fazia algo errado, ela se justificava com histórias longas, cheias de detalhes que só serviam para confundir. Quando você apontava o problema, ela desviava o foco, mudava de assunto. Ou pior, fazia parecer que você estava exagerando. Com o tempo, percebi que não adiantava discutir. Ela não queria mudar, só queria manter o controle. E ali entendi uma coisa fundamental. Maturidade emocional é reconhecer os próprios erros. Quem não faz isso, escolhe viver na estagnação. Marco Aurélio dizia que devemos nos concentrar em pensamentos e pessoas que elevam a qualidade da nossa vida. E isso exige uma limpeza constante, não só da mente, mas também das companhias. Se alguém nunca admite culpa, nunca pede desculpa, nunca tenta consertar, essa pessoa não está interessada em evoluir. E se recusa a crescer, arrasta você junto na estagnação dela.
Ficar perto de alguém assim é como tentar subir com alguém te puxando para baixo. Uma hora, o cansaço vence. E a sua paz vale mais que qualquer relação baseada em culpa, medo ou desequilíbrio. Tem uma coisa que o tempo ensina na marra: ninguém muda quem não quer mudar. E conviver com alguém que se recusa a olhar para dentro, a reconhecer as próprias falhas, é como tentar conversar com uma parede. Você fala, explica, se desgasta, e a resposta vem sempre no mesmo tom: o problema não sou eu, é você. Isso cansa. Cansa porque a sensação é de estar tentando construir uma ponte sozinho, enquanto o outro lado só cava mais distância. A pessoa não só ignora o impacto do que faz, como transforma tudo em um teatro onde ela é a vítima injustiçada. E o mais impressionante é que, para quem está de fora, essas pessoas sabem como parecer sensatas, sabem usar palavras doces, expressões calmas, um ar de maturidade que engana. Mas por trás dessa fachada há uma resistência profunda em mudar. Elas não buscam evoluir, buscam sobreviver mantendo as mesmas posturas. E justificam tudo com frases prontas como: eu sou assim, ninguém é perfeito, ou todo mundo tem um lado ruim. Mas essas frases não são aceitação, são escudo, são formas de continuar errando sem culpa. O estoicismo não romantiza os erros. Pelo contrário, ele nos chama à responsabilidade plena. Sêneca dizia que a alma só cresce quando é exigida, e reconhecer um erro exige coragem. Requer que a gente olhe para si com humildade, que aceite que doeu no outro e que isso importa. Mas quem se recusa a fazer esse movimento acaba se tornando pedra no caminho dos outros. E pedra que não se move vira obstáculo. Uma relação com alguém assim é como empurrar um carro com o freio de mão puxado. Não importa o quanto você se esforce, não vai sair do lugar. Já vi isso acontecer com um amigo próximo. Ele estava num relacionamento com alguém que nunca pedia desculpas, nunca mesmo. Toda briga terminava com ele cedendo, mesmo quando o erro não era dele. E sabe o que aconteceu? Ele foi se apagando, foi perdendo a força, a alegria, o brilho no olhar. Vivia pisando em ovos, com medo de desagradar, de provocar mais uma crise. E tudo isso por causa de alguém que achava que admitir um erro era sinônimo de fraqueza, quando na verdade é o contrário. É ali que começa a verdadeira força. Marco Aurélio escreveu que a qualidade dos seus pensamentos determina a qualidade da sua vida. E isso vale também para quem você permite que ocupe sua mente, porque algumas pessoas não moram só na sua casa, elas se instalam na sua cabeça. E lá dentro bagunçam tudo: suas certezas, seus sentimentos, sua identidade. Por isso, se alguém ao seu lado vive fugindo das próprias falhas, desviando da verdade e se recusando a mudar, pergunte-se com honestidade: o que ainda me prende aqui? O que estou tentando salvar que talvez já tenha afundado? O estoicismo nos ensina que paz não é ausência de conflito, é presença de clareza, e a clareza exige cortes, nem sempre dramáticos, nem sempre visíveis. Às vezes basta um "não quero mais viver assim", dito em silêncio, só para você mesmo. Porque a verdadeira mudança começa quando a gente para de esperar transformação de quem não quer mudar e começa a agir para transformar o que está sob nosso controle, nós mesmos. E nisso, ninguém pode nos impedir. Só nós mesmos temos esse poder. A verdade é que quando a gente começa a se proteger, nem todo mundo aplaude. Tem gente que se incomoda com a sua luz, com a sua firmeza, com o seu não bem colocado. E é aí que as máscaras começam a cair. Pessoas que pareciam amigas se afastam. Outras tentam te convencer de que você está frio, distante, egoísta. Mas escuta uma coisa: você não está sendo difícil, está se escolhendo. E se alguém se incomoda com isso, talvez nunca tenha te amado de verdade, só tenha amado o controle que tinha sobre você. Incrível como quando você começa a se priorizar, os verdadeiros rostos se revelam. É como se a sua luz virasse um espelho. Quem carrega a verdade no peito se alegra com seu brilho. Mas quem carrega inveja, raiva ou controle se irrita, tenta apagar. Já ouvi frases como: "Você mudou, não é mais o mesmo." E eu respondo: ainda bem, mudar é sinal de vida, só pedra não muda. E quem não evolui com você tende a ficar para trás. E às vezes faz barulho quando percebe isso. Epicteto lembrava que
Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E, olha, isso vale ouro. Tem gente que vai tentar te provocar, te desestabilizar, te arrastar para baixo. Mas sua resposta pode ser o seu escudo. Não precisa revidar, não precisa discutir, basta não participar do jogo. Quando você não alimenta a briga, a outra pessoa fica batendo no vazio. E aí ela cansa. E quando cansa, sai. Porque pessoas tóxicas só conseguem existir onde tem combustível. Atenção, justificativa, reação. Já convivi com alguém que adorava me testar. Jogava farpas disfarçadas de piada, cutucava meu jeito de ser, duvidava das minhas decisões. No começo eu respondia, tentava explicar, mas com o tempo percebi, aquilo era só para me desestabilizar. Era uma forma de me fazer perder o equilíbrio, de me tirar da minha posição. Quando parei de reagir, tudo mudou. A pessoa se irritou, tentou forçar o conflito, e quando viu que não funcionava mais, sumiu. A paz chegou com o silêncio. Não o silêncio de quem apanha calado, mas o de quem escolhe não gastar energia com o que não constrói. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. E quando você começa a proteger sua mente como um santuário, tudo em volta começa a se alinhar. Pessoas boas se aproximam, as ruins se afastam. Não porque você brigou, mas porque elas percebem que ali agora não tem mais controle. E isso, para quem vive de manipular, é insuportável. Mas para quem busca viver com virtude, é libertador. Então se alguém te diz que você está diferente, que está distante, que não é mais tão acessível, agradeça. É sinal de que seus limites estão funcionando. Não é sobre ser duro, é sobre ser inteiro. Não é sobre cortar por orgulho, é sobre cortar para não sangrar mais. Você não está aqui para agradar todo mundo. Está aqui para viver com verdade. E viver com verdade, às vezes, significa decepcionar quem se beneficiava da sua versão mais fraca. É curioso como certas pessoas se alimentam do caos. Elas não se satisfazem em viver em paz. Querem ver o mundo ao redor em ruínas. Se não há drama, criam. Se tudo vai bem, provocam. É como se o silêncio as incomodasse, como se a tranquilidade revelasse o vazio que elas carregam por dentro. E a maneira mais comum de fazer isso é jogar pequenas bombas emocionais e depois se fazer de surpresa quando tudo explode. Nossa, nem foi para tanto, dizem, como se não tivessem acendido o fósforo e jogado no chão encharcado de emoção. O que elas mais querem é desviar o seu foco, fazer você gastar energia discutindo, explicando, se justificando. E enquanto você se debate tentando consertar o que nem foi culpa sua, elas ficam observando, com aquele olhar satisfeito de quem controla a situação. Isso não é relacionamento, é cativeiro emocional. É como estar numa sala com uma janela aberta, mas com medo de sair porque o outro vive dizendo que lá fora é pior. E essa prisão é construída aos poucos, com palavras, atitudes, silêncios calculados e principalmente com culpa. Sêneca dizia que o homem sábio não se deixa dominar por seus sentimentos, mas também não os nega. E essa é a chave. Não se trata de virar pedra, mas de não deixar que suas emoções virem corrente. Pessoas tóxicas sabem onde apertar. Elas conhecem sua história, seus traumas, suas feridas, e usam isso como munição. Te atacam pelos caminhos mais sensíveis. E muitas vezes fazem isso sorrindo, como se fosse um conselho, uma observação, uma ajuda. Uma vez convivi com alguém que sempre começava brigas do nada. Eu chegava em casa bem, em paz, e de repente era bombardeado com acusações sem pé nem cabeça. E não importava o quanto eu explicasse, o quanto eu tentasse manter o equilíbrio. Sempre acabava me sentindo culpado. A briga nunca era sobre o que parecia. Era um jogo de manipulação emocional, um jeito de medir poder. Até que um dia eu parei. Simplesmente parei de jogar. Não levantei a voz, não chorei, não bati porta. Só não entrei mais no ciclo. Epicteto dizia que ninguém é livre até que domine a si mesmo. E naquele dia, eu entendi. A liberdade não era sobre sair daquela casa, era sobre sair daquele ciclo mental. Era sobre parar de acreditar que eu era o problema só porque alguém dizia isso repetidamente. Era sobre recuperar minha sanidade. E olha, quando você faz isso, o mundo muda de cor. As nuvens somem. O peso no peito diminui. É como respirar fundo depois de anos prendendo o ar. Quem tenta te prender no caos é porque teme a sua clareza,
Porque uma mente tranquila enxerga além do disfarce, percebe a armadilha, entende a intenção. E quando você vê o jogo, ele perde o efeito. A única forma de vencer esse tipo de gente não é com confronto direto, é com lucidez. É não reagir, é não se contaminar, é olhar nos olhos de quem te desestabiliza e em silêncio pensar, você não mora mais aqui. E assim, sem grito, sem cena, sem guerra, você vence. E vence com leveza. Às vezes a batalha mais difícil não é contra a pessoa tóxica em si, mas contra a vontade de justificar sua presença. A gente cria desculpas, diz que é só um momento difícil, que todo mundo erra, que talvez seja a nossa sensibilidade exagerada. E isso vai anestesiando a razão. A realidade bate na porta, mas a gente tranca com medo do que vai encontrar do lado de fora. Porque admitir que alguém que você gosta está te fazendo mal, dói. É uma mistura de luto com libertação. É perder uma parte da vida que você construiu, mesmo que ela fosse feita de ilusão. É aí que o estoicismo se faz necessário, quase como uma bússola interna. Marco Aurélio nos lembra que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E quando seus pensamentos estão sempre girando em torno de alguém que te coloca para baixo, é como tentar plantar flores num solo envenenado. Não floresce, não cresce, não vai. O silêncio vira peso, o convívio vira tensão. E o pior, a sua essência começa a mudar. Você passa a duvidar de si, a medir palavras, a viver pisando em cascas de ovos. Uma pessoa maldosa não te destrói com um golpe só. Ela te corrói aos poucos. Uma crítica aqui, um desprezo ali. E quando você percebe, já não sabe mais quem era antes dela. A pessoa que sorria sem culpa, que fazia planos com entusiasmo, que não pedia desculpas por ser como é. Essa pessoa vai se apagando, e quem se apaga demais, uma hora não se vê mais. Mas tudo muda quando a gente decide reacender, quando escolhe com firmeza se priorizar. E isso começa com um simples basta. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. E às vezes nossa opinião está contaminada pela voz de quem sempre nos diminuiu. É preciso limpar esse campo, rever conceitos, perguntar com sinceridade, essa voz que me julga na minha mente é mesmo minha? Ou é um eco de alguém que nunca me aceitou? Reconhecer isso é o primeiro passo para voltar ao eixo. E recuperar o eixo, meu amigo, é como retomar o próprio nome depois de anos sendo chamado de outro. Já vi gente brilhante duvidar do próprio valor por causa de uma relação assim. Gente que perdeu oportunidades, saúde, alegria, tudo em nome de uma convivência tóxica. E o mais cruel é que essas pessoas maldosas nem sempre fazem isso por maldade consciente. Às vezes, é padrão, é ferida não curada, mas não é sua responsabilidade curar o outro. Sua missão é não deixar que te infectem com o mesmo veneno. E isso exige clareza, exige força, exige silêncio. Sim, o silêncio. Porque chega uma hora em que o melhor argumento é se retirar. Não gritar, não discutir, não rebater. Apenas sair. Sair de conversas que não levam a nada, de relacionamentos que drenam, de ambientes que sufocam. O silêncio não é covardia, é estratégia, é proteção, é respeito por si mesmo. Quando você cala, você escuta. Escuta o que antes não ouvia por causa do barulho, a sua própria verdade. E essa verdade, quando aceita, vira escudo, vira chão, vira lar. É no silêncio que muita coisa se revela. Quando você para de responder, para de tentar convencer, para de se justificar, o outro se mostra. Porque quem te quer bem respeita o seu silêncio. Quem te manipula se irrita com ele. O silêncio é um espelho, reflete intenções, revela urgências, denuncia máscaras. É nele que você percebe quem fica porque ama e quem só ficava porque controlava. E quando você se cala, não é ausência de resposta. É a resposta mais poderosa que existe. A que diz, já entendi tudo. Muitas vezes, a maior armadilha é emocional. A pessoa cria vínculos, histórias, lembranças, tudo para te manter preso a um passado que não existe mais. Ela te lembra dos bons momentos, como quem joga migalhas emocionais para você não ir embora. Mas não se engane, se os únicos momentos bons precisam ser lembrados o tempo todo, talvez já não estejam acontecendo faz tempo. E viver só de lembrança
é como tentar se alimentar com cheiro de comida. Pode até trazer memória, mas não nutre. Marco Aurélio dizia que devemos viver o presente com atenção total. E isso vale especialmente quando se trata de relações humanas. Se o presente te machuca, não adianta se apegar ao que foi. O que importa é o que é. E se o agora é feito de dor, de dúvida, de controle e de culpa, então é hora de agir. Às vezes o apego ao passado é só medo do vazio, mas o vazio, quando bem vivido, pode virar liberdade. O que machuca hoje não é a saudade do outro, é a ausência de si mesmo. E tem algo ainda mais perigoso, o costume. A gente se acostuma a ser maltratado, a andar tenso, a sorrir por fora e doer por dentro. E quando alguém pergunta se está tudo bem, a resposta vem automática. Tudo certo, porque o hábito vira defesa, vira zona de conforto desconfortável. Mas o corpo sente, a mente reclama, a alma grita, e chega uma hora que não dá mais para fingir que tá tudo leve quando a alma tá carregando toneladas de silêncio engolido. O estoicismo ensina que a dor é inevitável, mas o sofrimento é escolha. Isso não significa que devemos ignorar o que sentimos, mas que podemos escolher o que fazer com isso. Sentir raiva, tristeza, medo, tudo isso é humano. Mas se prender a eles, aí já é opção. Quando você entende que não é o outro que tem o poder de te ferir, mas você que tem o poder de se libertar, algo muda. A dor pode até bater na porta, mas ela não vira moradora. Você acolhe, entende, aprende e deixa ir. Já vi pessoas darem a volta por cima depois de relacionamentos assim. Gente que renasceu depois que teve coragem de se afastar, que reconstruiu a autoestima, que redescobriu a alegria, que aprendeu a caminhar com passos firmes e alma leve. E todas elas disseram a mesma coisa. Eu não sabia o quanto estava sufocando até respirar de novo. É isso. Às vezes, o que parece paz é só o intervalo entre as tempestades. E o que parece amor é só dependência com maquiagem. Tem um detalhe curioso. A pessoa tóxica quase nunca parece tóxica de início. Ela se mostra compreensiva, atenciosa, presente. Você se sente visto, ouvido, valorizado. Mas aos poucos, sem perceber, essa atenção vira controle. Aquilo que parecia carinho vira cobrança. O que era presença começa a virar vigilância. E quando você tenta colocar limites, ela inverte a situação. Diz que você está sendo ingrato, frio, distante e pronto. Nasce a confusão emocional. Você começa a se perguntar se o problema é você. E é aí que começa o processo de enfraquecimento interior. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem tua permissão. E por mais duro que isso soe, há sabedoria aí, porque mesmo que a dor venha de fora, a continuidade dela depende de quanto espaço damos. Quando deixamos que a culpa tome o lugar da razão, que o afeto seja manipulado, que o medo do abandono fale mais alto que o amor próprio, estamos cedendo. E cada vez que cedemos, nos perdemos um pouco mais, até que chega o ponto em que olhamos no espelho e não reconhecemos mais quem está ali. Já vi gente boa, generosa, amorosa, se tornando sombra de si mesma por causa de relações assim. Gente que antes sorria com os olhos, mas passou a andar cabisbaixa, com medo de errar, de incomodar, de não ser suficiente. E tudo isso porque alguém que deveria somar só sabia cobrar. Essas pessoas não vivem em harmonia, vivem em competição, sempre comparando, diminuindo, desafiando. E o mais cruel, fazem isso enquanto dizem que te amam. Mas amor que sufoca não é amor, é posse. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está em dominar a si mesmo. E isso inclui reconhecer quando algo ou alguém está te afastando da sua essência. Não é fácil, dá medo. A ideia de recomeçar assusta, mas mais assustador ainda é continuar num lugar que te esvazia todos os dias. Quando você entende que merece paz, o caos perde a força. E quando escolhe o que te nutre, o que te prende, começa a parecer pequeno, porque é mesmo. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna tingida com a cor dos seus pensamentos. Se você vive cercado de críticas, de negatividade, de cobrança constante, sua alma vai absorvendo isso como tinta em papel, vai manchando sua visão, sua esperança, sua motivação. E isso não tem nada a ver com sensibilidade frágil.
tem a ver com dignidade, com o direito de estar em relações que elevam, não que drenam, com o compromisso de não aceitar menos do que o mínimo, respeito. Então, se alguém sempre diz que você é exagerado, complicado, difícil de lidar, talvez não seja você o problema. Talvez você só esteja se recusando a aceitar o mínimo, enquanto o outro quer que você aceite migalhas. Isso não é ser difícil, é ter padrão, é saber o que merece. E, acima de tudo, é ter coragem de se manter firme, mesmo quando tudo dentro de você quer se curvar só para manter a paz. Porque manter a paz externa às custas da guerra interna é o tipo mais silencioso de autossabotagem. Tem momentos em que você percebe que já deu todas as chances possíveis. Você explicou, releveu, esperou. E mesmo assim, a pessoa continua repetindo os mesmos padrões. É como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você derrame, nunca fica cheio. E o mais frustrante é perceber que enquanto você se esforça para manter a relação de pé, o outro se acomoda, porque sabe que você vai tentar consertar, que vai evitar conflito, que vai segurar o peso por dois. Só que chega uma hora em que o seu cansaço grita mais alto do que o seu apego. E o grito do cansaço é diferente de qualquer outro. Não é feito de raiva, é feito de lucidez, de um tipo de clareza que surge depois de noites mal dormidas, conversas repetidas e lágrimas que secaram antes mesmo de cair. É ali, no meio do esgotamento emocional, que algo em você desperta. Não com fúria, mas com firmeza. E essa firmeza muda tudo. Porque quando a gente decide que não vai mais aceitar o que nos machuca, o mundo não entende, mas a alma agradece. O estoicismo ensina que a paz de espírito começa quando a gente para de esperar que os outros mudem. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. E isso significa sair do ciclo de repetição, parar de se explicar para quem não quer entender, de tentar se provar para quem já decidiu te diminuir, de correr atrás de alguém que só olha para si mesmo. Isso não é frieza, é libertação, porque quem vive de justificativa vira prisioneiro da aprovação alheia. Já presenciei histórias de pessoas que só reencontraram a própria voz depois do silêncio do afastamento. Gente que só voltou a sorrir depois de cortar laços que pareciam eternos. E é curioso, o medo do fim paralisa, mas quando o fim chega, ele liberta. Porque você percebe que não era amor, era hábito, não era conexão, era apego. E o apego, quando não é alimentado por reciprocidade, vira corrente. Corrente que enferruja a alma, que pesa no andar, que tira o brilho do olhar. Epicteto ensinava que só é livre quem não depende do que está fora. E isso inclui a necessidade de aceitação, de compreensão, de justiça de quem nunca soube ser justo. Às vezes, a cura começa no exato instante em que você para de esperar um pedido de desculpa e simplesmente escolhe seguir. Não com rancor, mas com leveza. Não para provar algo, mas para se reencontrar. Porque o reencontro com você mesmo vale mais do que qualquer ligação que insiste em te manter pequeno. É forte quando você entende que não precisa mais mendigar migalhas emocionais, que não está errado por querer respeito, reciprocidade e presença verdadeira, que não é exagero desejar paz, leveza, apoio. Isso é o mínimo, e quando o mínimo não é entregue, o melhor que você pode fazer por si mesmo é levantar, respirar fundo e seguir. O caminho talvez comece com dor, mas cada passo longe do que te enfraquece é um passo mais perto do que te fortalece. E essa estrada, mesmo solitária no início, logo se enche de clareza, propósito e, finalmente, de paz. Tem gente que só percebe o valor da paz depois de viver anos em conflito disfarçado de amor. Aquele tipo de relação em que tudo parece quase bom, quase respeito, quase parceria, quase cuidado. Mas nunca é inteiro, nunca é completo, e a alma sente. Mesmo quando a mente tenta justificar, o coração sabe que algo está faltando, e o corpo avisa, com cansaço, com insônia, com aquele nó no estômago que aparece do nada. A vida vai dando sinais, pequenos alertas, até que um dia você não consegue mais ignorar. A convivência com pessoas maldosas é como caminhar por um chão de vidro. Você até tenta andar com leveza, com cuidado, mas sabe que a qualquer momento tudo pode estourar.
Uma palavra mal colocada, uma opinião sincera, um limite imposto, qualquer coisa vira motivo para nova crise. E o mais doloroso é que, depois da explosão, a culpa sempre recai sobre você. Você é sensível demais. Você levou para o lado errado. Você é muito difícil de lidar. E você começa a acreditar nisso. Vai se podando, se adaptando, se silenciando. Mas o silêncio forçado não é sabedoria, é sufocamento. E o estoicismo mostra isso com clareza. Marco Aurélio dizia que a mente que está em paz consigo mesma não se abala com a desordem dos outros. Mas para chegar nesse ponto, é preciso coragem para se afastar do que gera desordem dentro de você. Não é fácil. Muitas vezes, quem mais nos faz mal é alguém que já esteve muito perto. E cortar esse laço parece um tipo de traição. Mas não é traição, é sobrevivência. Lembro de uma conhecida que viveu anos num relacionamento em que ela andava na ponta dos pés. Tudo o que fazia era interpretado da pior forma. Se ela sorria demais, era porque estava escondendo algo. Se calava, era acusada de desprezo. Se saía com amigos, virava motivo de briga. Até que um dia ela entendeu. Aquilo não era amor. Era controle. Era posse. Era dominação emocional mascarada de preocupação. E nesse dia, ela saiu de casa com uma mala e um grito preso há anos na garganta. O grito do basta. Epicteto falava que devemos desejar apenas o que está sob nosso controle. E veja, você não controla como o outro vai reagir, mas controla até onde vai permitir que suas ações invadam sua paz. É sua responsabilidade proteger seus limites, sua clareza, sua energia. Não é egoísmo, é maturidade, porque ninguém vai cuidar da sua sanidade por você. Se você não se escolher, ninguém vai. E se você se deixa de lado em nome de alguém que te fere, vai acabar vazio tentando preencher o outro. Aos poucos, a consciência vai limpando o terreno. Você começa a ver as pequenas manipulações, os jogos sutis, as palavras venenosas camufladas de carinho, e começa a se questionar. Quantas vezes eu aceitei menos do que mereço só para manter alguém por perto? Esse é o ponto de virada. Não tem volta depois disso. Porque quando a lucidez chega, ela não vai embora. Ela fica. E com ela vem a força de reconstruir, de dentro para fora, com passos firmes, mesmo que no início tremam. Quando a gente se dá conta de que passou tempo demais tentando ser aceito por quem só sabia apontar falhas, o primeiro sentimento que aparece é a tristeza. Uma tristeza silenciosa, que não tem barulho, mas pesa. Você pensa nas vezes que engoliu a dor para não causar problema, nas noites que passou tentando entender onde errou, nas mensagens que escreveu e apagou para evitar mais um conflito. E aí vem o luto, não por quem a pessoa foi de fato, mas por quem você acreditava que ela era. É o luto pela versão idealizada que você criou, pela esperança que você segurou por tanto tempo. É nesse processo que a maturidade começa a crescer em silêncio, sem pressa, sem anúncio. Você vai percebendo que não precisa mais se curvar, nem se explicar tanto, que pode existir sem precisar se justificar o tempo todo. A liberdade verdadeira vem quando você entende que não tem obrigação de ser compreendido por quem insiste em te distorcer. Isso é um alívio que não grita, mas cura. E quando cura, reorganiza tudo por dentro. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda. E quem estava acostumado com sua versão frágil, estranha? Marco Aurélio dizia: a alma se conforma com aquilo que a nutre. E quando você começa a se nutrir de respeito próprio, de silêncio consciente, de limites firmes, sua alma rejeita o que antes aceitava. Aquilo que antes parecia normal passa a parecer pesado, e o que antes era rotina passa a ser inadmissível. Você não tolera mais o descaso, a grosseria disfarçada de sinceridade, os jogos emocionais, e isso incomoda quem se alimentava da sua insegurança, porque pessoas controladoras perdem o controle quando você se encontra. O mais difícil, às vezes, é lidar com a culpa, porque mesmo sabendo que fez o certo ao se afastar, ainda resta aquela pontinha de dúvida. Será que eu exagerei? E se eu tivesse agido diferente? Mas não, você não exagerou por se proteger. Você não errou por querer paz. Você não foi egoísta por se escolher. O mundo pode tentar te convencer de que colocar limites é dureza,
Mas dureza mesmo é viver num ambiente onde você não pode ser você. O estoicismo nos ensina a focar no que depende de nós, e sentimentos como culpa ou arrependimento, quando são injustos, viram armadilhas. Não servem para construir, só para paralisar. É preciso se libertar da ideia de que você precisa carregar a dor dos outros para provar que tem coração. Seu valor não está na quantidade de sofrimento que aguenta calado, mas na firmeza com que protege o que é seu, sua saúde mental, sua dignidade, sua paz. E aí, com o tempo, você começa a se reencontrar. Vai lembrando de quem era antes de tanto desgaste, antes das dúvidas plantadas, das cobranças absurdas, das críticas disfarçadas de cuidado. Começa a respirar diferente, a dormir melhor, a rir de verdade. E isso assusta quem torcia para que você não levantasse. Porque sua liberdade ofende quem só se sente seguro quando te vê preso. Mas você não deve mais nada a ninguém. O que te prendia era ilusão. Agora, o que te guia é consciência. E a consciência, quando desperta, te leva direto para um lugar onde só cabe o que te faz bem. Tem um momento no processo de libertação em que você olha para trás e quase não acredita no quanto aguentou. É como sair de um quarto escuro e só então perceber o quanto ele era apertado, abafado, sufocante. Lá dentro você se adaptou. Fez caber, achou que dava para suportar. Mas ao sair, a luz te mostra tudo com nitidez. E é nesse instante que bate aquela mistura de alívio e indignação. Alívio por ter saído. Indignação por ter ficado tanto tempo. A pergunta que vem depois é quase inevitável. Por que eu não fui embora antes? Mas o estoicismo ensina que não adianta se culpar pelo tempo que passou. Marco Aurélio dizia que tudo acontece no tempo certo da natureza, e isso inclui nossos despertares. Você não saiu antes porque ainda não tinha enxergado com clareza. Ainda estava preso às histórias, às promessas, ao medo. Agora que saiu, valorize o passo dado. A caminhada que vem depois pode ser longa, mas pelo menos você está andando na direção certa, para si mesmo. E essa caminhada não precisa ser feita correndo. É devagar que se reconstrói o que foi abalado. Cada dia é uma peça recolocada no lugar, um pouco de autoestima recuperada, um traço de identidade que volta a aparecer, um novo hábito que brota. A pressa é inimiga da cura. Tem ferida que cicatriza no silêncio, na rotina tranquila, na conversa com gente boa, no cuidado com pequenas coisas. E é aí que a paz volta a morar dentro. Muita gente vai estranhar sua nova versão. Vão dizer que você está diferente, que ficou mais frio, mais direto, mais distante, e tudo bem, porque você está mesmo diferente. Está mais seletivo com o que escuta, com o que sente, com quem se conecta. Está mais atento ao que merece sua energia. Isso não é frieza, é maturidade. É o que Epicteto chamava de liberdade interior. Escolher o que você permite que te afete. E essa escolha muda tudo. Não é mais sobre provar seu valor, é sobre reconhecer. Antes, você se colocava à disposição de todos, tentando agradar, manter tudo em ordem, ser aceito. Agora, você percebe que isso te deixava em segundo plano, e chega uma hora em que o segundo plano não serve mais. Porque quem se habitua a se calar para manter o outro confortável, vai aos poucos perdendo a própria voz. E viver sem voz é existir no rascunho. A filosofia estoica mostra que o controle real não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. Quando você aprende isso, começa a identificar com mais facilidade quem quer te controlar. Você nota as jogadas emocionais, os jogos de culpa, os elogios vazios, seguidos de exigências absurdas, e não entra mais. Não porque você virou pedra, mas porque agora tem raízes. Não se dobra com o vento de qualquer crítica. Fica firme no que sabe, e isso incomoda muita gente, mas também inspira outras. E o mais importante, fortalece você. Às vezes, a verdadeira virada de chave acontece num detalhe. Uma frase solta, um gesto frio, um olhar indiferente, que de repente faz você perceber: eu mereço mais que isso. E não é uma frase dita em voz alta. Ela nasce por dentro, silenciosa, mas firme. E quando aparece, ela não vai embora. Pode até tentar ignorar, se distrair, dar mais uma chance, mas algo já mudou. Você já enxergou. E depois que a verdade é vista, ela não pode mais ser esquecida.
Ela te acompanha, ela te cutuca e ela te impulsiona. Essa voz interna é a sua consciência querendo respirar. Ela ficou abafada por muito tempo, sufocada por desculpas, por promessas, por ilusões. Mas agora ela grita, chega! E esse grito, mesmo que silencioso, ecoa forte. É a alma dizendo que cansou de se moldar ao que não serve, que não dá mais para viver em função da expectativa alheia, que não quer mais carregar o peso de um relacionamento onde só um lado sustenta, que não vai mais andar por aí com o coração em pedaços só para manter uma imagem de que está tudo bem. Marco Aurélio escreveu que a tranquilidade vem quando você deixa de tentar controlar o que está fora do seu alcance, e isso inclui o outro, os sentimentos do outro, a maturidade do outro, as decisões do outro. Você pode se doar, se entregar, tentar construir, mas chega uma hora em que é preciso aceitar. Se o outro não está disposto a crescer junto, então não é mais com você. O apego só atrasa a jornada. Você não tem que arrastar ninguém, e quem precisa ser arrastado, cedo ou tarde, vai te culpar pelo peso. Tem gente que vai tentar te trazer de volta para o ciclo tóxico. Vai usar lembranças, vai se fazer de vítima, vai apelar para sua compaixão. Mas agora você já sabe, compaixão não é autoabandono. Amar o outro não pode significar abandonar a si mesmo. E quando você se escolhe, isso confunde quem estava acostumado a te ver sempre cedendo. O jogo muda, você já não aceita qualquer desculpa, já não tolera as mesmas desculpas, e isso assusta, mas também liberta, porque agora você tem critério, tem clareza, tem força. O estoicismo mostra que a verdadeira fortaleza não grita, ela permanece, não reage no impulso, ela observa, não se desgasta com o que não pode controlar, ela se afasta. E essa postura, firme e serena, é o que te protege. Você não precisa se justificar o tempo todo, nem dar 1000 explicações para quem nunca quis entender. Basta ser fiel a si, à sua paz, ao que te faz bem, porque no fim das contas, é com você que vai dormir todas as noites, e é com você que vai acordar todos os dias. Chega um momento em que você olha ao redor e percebe, algumas ausências não doem, pelo contrário, trazem alívio. Respirar sem medo, andar sem pisar em ovos, sorrir sem se sentir culpado, isso não tem preço. E você merece isso. Sempre mereceu. Só tinha esquecido. Só tinha deixado que outros decidissem o quanto você valia. Mas agora, não mais. Agora, você decide. Agora, você conduz. Agora, você escolhe o caminho. Com leveza, com verdade, com firmeza. E isso ninguém pode tirar de você. Quando a mente encontra clareza, o corpo sente alívio. É como tirar uma mochila pesada depois de horas carregando sem perceber o peso real. A respiração muda, o peito abre, até a coluna parece se endireitar. Não é mágica, é consciência. Você parou de se arrastar, parou de tentar sustentar uma estrutura que só você se importava em manter de pé. E essa libertação não acontece com fogos de artifício. Ela vem num dia comum, depois de uma conversa cansada de mais uma decepção disfarçada de foi só um mal-entendido. A gota final nunca é a mais pesada, é só a última de muitas. Tem gente que acha que firmeza é falta de coração, mas o que poucos entendem é que quem decide partir já amou demais, já tentou demais, já perdoou mais do que devia, já cedeu além do razoável. A firmeza que vem depois disso tudo não é frieza, é sobrevivência. É um instinto de autoproteção que nasce quando a alma diz não aguento mais. E quando esse não aguento mais vira ação, é como atravessar uma ponte que se queima atrás de você, não por vingança, mas para garantir que você não volte. Marco Aurélio dizia, se está em sua mente, está ao seu alcance. E a força de mudar, de sair, de recomeçar, começa exatamente aí, na mente. Primeiro você pensa, depois sente, por fim, age. Mudar dói, sim, mas permanecer no que te destrói, dói mais. E o que muitos chamam de coragem, na verdade, é só o resultado de ter se machucado tanto que continuar doendo não é mais uma opção. A dor vira impulso, a ferida vira bússola, e os passos começam, mesmo trêmulos, na direção de uma vida mais leve. Não espere que todos compreendam sua saída. Tem gente que vai te julgar, te chamar de ingrato, de impulsivo, de radical, mas essas pessoas não estavam com você nos dias que você chorou calado.
Não viram quantas vezes você teve que engolir o orgulho para manter a harmonia. Não sabem o quanto doeu sorrir por fora enquanto sangrava por dentro. Por isso, não se prenda à aprovação de quem só conhece seu resumo. Você viveu a história. Só você sabe o quanto custou cada página. O estoicismo ensina que tudo que foge do nosso controle externo deve ser deixado em paz, inclusive a opinião dos outros. Epicteto foi claro. Não é o que dizem sobre você que te define, mas o que você aceita como verdade. E essa verdade, quando é sua, não precisa de defesa. Quem quiser entender, ficará. Quem não quiser, seguirá. E você, que aprendeu a respeitar sua própria dor, seguirá também, com menos peso, mais consciência e uma vontade serena de recomeçar do zero, se for preciso, desde que seja em paz. E no meio desse processo todo, surge algo que parecia perdido: a gratidão. Não pela dor, mas pelo aprendizado. Não pelo outro, mas por ter conseguido se levantar. Você começa a agradecer por ter acordado, por ter saído, por ter se priorizado. E é nesse espaço interno que nasce uma nova versão sua. Uma versão que não aceita mais metades, que não negocia mais a própria paz, que entende que amar o outro não pode mais significar deixar de amar a si mesmo. A fase mais bonita depois do fim é quando você começa a se reconhecer de novo. E não falo de uma revolução grandiosa. Falo do simples, do primeiro dia em que você acorda sem aquele peso no peito, da primeira risada verdadeira, depois de semanas forçando um sorriso, do momento em que você toma uma decisão sem pedir permissão. Aos poucos, a vida vai retomando sua forma natural. É como uma flor que brota na rachadura do concreto, silenciosa, resistente, inesperada. Você olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, não vê só cansaço, vê força. Essa força não é sobre ser invencível. É sobre ter sobrevivido àquilo que parecia que ia te quebrar por completo. É sobre ter atravessado dias escuros sem perder a fé de que existia luz em algum lugar. E agora que a luz voltou, você passa a enxergar com mais nitidez. O que antes era aceito por carência, agora é questionado por consciência. O que antes era ignorado por medo de perder, agora é motivo para se afastar antes de se ferir. Você virou filtro. E isso não é frieza, é maturidade. Marco Aurélio dizia: a arte de viver se assemelha mais a uma luta do que a uma dança. E você entendeu isso na pele, porque teve que lutar contra os próprios sentimentos, contra o apego, contra a necessidade de validação. Teve que lidar com a culpa, com a opinião dos outros, com a própria mente tentando te sabotar. Mas lutou. E agora está aqui, com feridas, sim, mas também com cicatrizes que contam sua história. Cicatrizes que não precisam mais ser escondidas. Elas não te diminuem, elas te revelam. Uma coisa curiosa é que, depois de tanta dor, a gente passa a escolher melhor até os silêncios. Já não desperdiça palavras tentando explicar para quem não quer entender. Já não se coloca em lugares onde precisa implorar respeito. Já não abaixa a cabeça para manter convivência. Você aprende que a sua paz não é negociável. E essa consciência muda tudo. Ela não te afasta do mundo. Ela te aproxima das pessoas certas. As que te ouvem de verdade. As que torcem sem inveja. As que somam sem dominar. O estoicismo ensina que o autodomínio é a raiz da liberdade. E quando você para de ser refém das emoções alheias, da necessidade de agradar, do medo da solidão, algo nasce dentro de você. Uma presença silenciosa que te ancora, que te guia, que te protege. Você pode até continuar sentindo, claro, mas agora sente com discernimento. Sente sem se afogar, sem se perder, sem se abandonar. E isso é o que os estoicos chamariam de virtude em ação. No fim das contas, tudo o que você passou te preparou para esse momento, o de saber exatamente o que não quer mais. E isso, por si só, já é um ganho imenso. Você pode até não ter todas as respostas, pode ainda estar no meio da caminhada, mas agora sabe a direção, e quando se tem direção, não se perde mais tempo andando em círculos. Você se escolheu, você se resgatou. E com isso, ganhou o maior presente de todos, o direito de viver com verdade, com clareza e com um respeito por si mesmo que ninguém mais poderá tirar. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma,
Talvez seja a hora de aprofundar ainda mais nessa jornada interior. Acesse agora a playlist Sabedoria Estoica, aqui no canal Estoicismo Racional, e descubra reflexões que podem transformar sua forma de pensar, reagir e viver. Cada vídeo ali é um convite para fortalecer sua mente, recuperar sua paz e caminhar com mais consciência. Escolha crescer em silêncio, com firmeza e verdade. A sabedoria te espera.